Olá, estamos de volta nessa nave. Eu aqui, Wagner Morgado, estou aqui com um convidado muito especial, esse monstro da automação aqui, que é o Alexandre Siqueira. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória. Queria que você desse uma carteirada, né? Falasse um pouquinho sobre você pra gente. Oi, bom dia. Obrigado pelo convite, antes de mais nada. E eu não sou um monstro da automação, eu sou uma pessoa, né? Como todos nós aí da área de TI, todos os dias aprendendo, a gente está sempre evoluindo nesse processo, né? Bom, eu estou na área de TI desde sempre, né? Eu lembro que com 11 anos de idade eu já brincava com o computador. Eu tinha um primo meu que eu importunava muito ele tinha um TK-2000, TK-80, não lembro, eram tantos TKs. E desde sempre eu comecei a me interessar, gostei, então sempre que tive oportunidade, logo cedo ganhei meu primeiro computador e comecei a desenvolver, e comecei com desenvolvimento, né? E passei por várias áreas. Eu, no fim, acabei fazendo uma formação em banco de dados, né? E, na verdade, eu fiz a formação em banco de dados porque eu achava que era uma deficiência minha, né? E hoje trabalho com qualidade, mas já fui desenvolvedor, já trabalhei com suporte, né? Hardware e era uma coisa muito interessante da qual eu gostava bastante. E depois voltei para desenvolvimento e vim cair em qualidade há coisa de uns 7 anos, mais ou menos. E uma das coisas que eu entendi muito bem, né, na questão da nossa área é que qualidade tinha que ser o primeiro. Hoje, trabalhando com qualidade, eu penso que eu deveria ter começado por lá, antes de qualquer outra coisa, porque realmente faz toda a diferença para as nossas entregas, para aquilo que a gente desenvolve. Eu achei isso muito interessante, Alexandre. A gente estava conversando aqui antes de começar e você estava me falando isso, e eu sou um estudante, né, da área de desenvolvimento, então para mim me abre assim a minha mente assim absurdamente. E você tem toda a razão. A área de qualidade é excepcional e essencial, né? Você estava contando até que você foi ver um código, parece, e você estava avaliando e tirando 40 linhas dele, né? Então... Sim. Então, quando a gente pensa na questão da qualidade e quando a gente trabalha na área de qualidade, a gente começa a ter um crivo mais seletivo. A gente começa a se preocupar com coisas que a gente sabe que lá na frente vão ter problema. Então, eu tive a oportunidade de, alguns anos atrás, dar um treinamento para alguns estagiários, né? Eu acompanhei eles e uma das coisas que eu entendia e eu percebia neles é que eles queriam muito ser desenvolvedor. Eles não queriam trabalhar com qualidade, eles queriam trabalhar com desenvolvimento. E aí eu expliquei para eles que eles poderiam trabalhar com desenvolvimento, mas para eles serem bons desenvolvedores, se eles ficassem um pouco mais de tempo na qualidade, nos estágios que eles estavam fazendo, se eles conseguissem garantir que eles ficariam pelo menos por 2 anos ali trabalhando com qualidade, isso melhoraria a visão deles com relação a código. Como eu estava te dizendo, eu estava trabalhando num código aqui antes da gente começar e eu já tirei umas 40 linhas dele de texto ali que era desnecessário, que eu poderia reaproveitar. Então, você começa a fazer melhorias dentro do seu sistema, né? É lógico, é um código de automação, mas ainda assim, como automatizador, eu preciso codificar melhor, eu preciso de um material mais limpo para que outras pessoas que tenham acesso ao meu material também consigam dar continuidade. Então, seja fácil para elas lerem e dar continuidade na automação que eu estou fazendo. Isso é excepcional, assim, com certeza, e otimiza, deixa o código mais limpo, mais fácil de você entender, enfim, uma série de vantagens aí que é o que você está citando. Queria entender hoje, Alexandre, assim, entrando para a área de automação, como que está o mercado hoje de automação, principalmente aqui no Brasil, como que você tem visto o mercado de automação? Bom, o mercado de automação, ele está bem aquecido, né? A automação de testes é uma coisa muito procurada hoje. Quando eu olho
para uns anos atrás e a gente olha para hoje, né? Hoje eu acredito que nenhuma empresa mais tenha um teste que não tenha automação ou que não esteja implantando automação dentro dos seus quadros, das suas squads, né? Uma das grandes vantagens da automação é justamente você conseguir pegar fluxos de teste que são muito trabalhosos e muito cansativos, né? E conseguir colocar eles de uma forma automatizada. Então, você tem uma máquina que vai fazer aquele teste e não um ser humano, entendeu? Que depois de fazer ele N vezes, a pessoa está cansada e ela, às vezes, deixa passar algum detalhe. Por quê? Porque é um ser humano, né? Então, ela fica esgotada. E a automação, então, a gente percebe que esse mercado está começando a ganhar força, a gente vê que tem muitas pessoas da área de qualidade que estão migrando para a automação, então elas estão se desenvolvendo em automação para poder aproveitar esse mercado novo, que tem uma remuneração melhor e tem uma demanda maior, né? Então, isso é bem interessante. Eu acho que hoje não consigo imaginar mais a área de qualidade sem automação. E pelo que você está falando, assim, está tendo um crescimento também dentro da área, né? Assim, essa exposição de vagas, de oportunidades, até por isso os QA estão optando por ir mais para a área de automação. E você está falando também, até em questão de remuneração interessante, para esse crescimento e essa melhor remuneração também, né? Sim, a quantidade de vagas vem a cada ano aumentando, né? Porque empresas que não tinham processo de automação, onde para eles todos os testes e inclusive os regressivos eram feitos de forma manual, entenderam que elas precisariam dar esse passo, né? Até porque a gente está numa área onde tudo muda o tempo todo. Então, a empresa que ela não consegue acompanhar esse processo, ela não consegue entender que a automação vai trazer para ela um benefício, ela acaba ficando para trás. E cada vez fica mais custoso para ela fazer as novas atualizações dentro do software, porque é lógico, eu preciso retestar ele todo, né? E cada vez é mais difícil. Quando a gente tem um processo muito rápido de alterações dentro do software, onde a gente vai implementando novas funcionalidades, novos recursos. Se a gente não tem uma automação, a gente demora para fazer aquela entrega, porque o custo para você fazer um regressivo manualmente é muito grande, em matéria de pessoas e tempo, né? E na automação a gente consegue garantir que isso funcione de uma forma muito mais rápida e efetiva. Aonde que o QA vai entrar? A automação identificou problemas pontuais. Aí o QA vai lá e ele vai visualizar. Então, quais são os testes que ele vai fazer? Aonde a automação apontou algumas divergências, né? Com isso, a gente ganha dias, né? E dependendo do tamanho do software, são horas e horas de trabalho que você economiza. E aí a pessoa de qualidade começa a ter mais foco realmente na qualidade e não ficar só ali retestando e retestando infinitamente aquele código. Isso é muito interessante. E hoje, assim, você citou já algumas vantagens, mas queria entender um pouquinho melhor sobre essas vantagens do mercado de automação, como as empresas têm visto isso, né? E como você vê trabalhando dentro da área. Quais são essas vantagens que você tem automatizando os seus processos? A automação, ela vai trazer, por exemplo, assim, eu tinha um caso aí que a gente fazia um regressivo que durava uma semana, tá? E a empresa envolvia todos os funcionários de qualidade naquele regressivo, tá? Naquela semana, eles só ficavam envolvidos dentro desse processo. E o que acabava acontecendo é que as squads seguiam o seu caminho ali, fazendo outros trabalhos, desenvolvendo as novas funcionalidades e as correções, né? Só que esse time não poderia participar porque ele tinha que ficar ali. Depois de uma semana, entendeu? Eles conseguiam fazer a entrega do regressivo. E às vezes atrasava muito o processo da entrega, porque você imagina, eu vou fazer um regressivo que dura uma semana.
Então tá indo tudo bem, a gente tá passando por todas as fases bem. De repente, lá no fim da semana, eu vou descobrir um bug, né? Então, eu perdi uma semana inteira para descobrir que o meu código tinha um problema, né? E se eu tivesse uma automação, ele poderia ter sido percebido no primeiro dia. Então, veja bem, eu rodo a automação inteira. No primeiro dia, eu tenho ela com todos os apontamentos de possíveis falhas. E aí os QAs vão atuar dentro pontualmente nessas falhas. Identificou o problema. Eu consigo passar isso para o dev, para que ele então gere uma nova versão com aquelas correções. Eu perco mais um dia rodando uma automação, entendeu? Então, no prazo de 3 ou 4 dias, eu fiz todo o processo. No processo antigo era o contrário. A gente ficava uma semana. Aí, depois dessa semana, às vezes estendia mais uma para poder fazer, para rodar tudo. E é lógico que a cada dia que passa a pessoa de qualidade, o QA, ele está mais cansado. Então, assim, ele já está aborrecido de ficar testando e testando. E quando acha a falha, que ele tem que começar do zero o teste de novo, porque é correto que você faça isso, né? Sim. Ah, mas a pessoa fez uma correção naquela feature específica, mas a gente não sabe se na hora que fez o merge, que fez o deploy, se isso tudo realmente foi preservado, se foi só ali. Então, o correto na qualidade é eu voltar do começo e testar o software inteiro, de ponta a ponta. Então, isso é muito chato, é trabalhoso, é cansativo, né? E se eu tiver 3 erros, ou seja, a cada regressivo eu acho um problema e depois volto, aí eu vou fazer o regressivo de novo, volto. Chega uma hora que essa pessoa ela está esgotada de ficar fazendo aquele teste. A automação faz essa parte chata. Né? E hoje nós somos num momento assim de muita agilidade das coisas, né? Muito, muito. Quanto mais rápido a gente consegue responder para o mercado, quanto mais rápido a gente consegue resolver os nossos problemas, inclusive os nossos bugs, identificar e corrigir eles, menos a nossa imagem vai ser arranhada no mercado. Porque é lógico, você põe um software com bug em produção, é muito ruim, né? Existe a possibilidade de acontecer por um merge, às vezes um teste que não previu, entendeu? Algumas características ali, não conseguiu identificar todas as possibilidades de teste que seriam possíveis, então às vezes uma coisinha pode passar. Mas é importante que a gente identifique isso rápido e corrija rapidamente também, entendeu? Que substitua as versões que a gente tem para que a gente não tenha tantos problemas, né? E a automação, ela consegue apoiar. Veja bem, a automação não substitui o QA, nunca. Né? Tem empresas que acreditam que eu coloco um automatizador e ele vai resolver o problema. Não é, a bala de prata não resolve todos os problemas, mas é uma linha auxiliar que junto com as pessoas de qualidade, e as pessoas de qualidade são extremamente importantes, para que a gente consiga chegar lá na frente com um produto mais robusto, um produto mais maduro, com menos problemas e com essa fluência quando eu preciso alterar ele, né? Então, a automação, com certeza, ela é uma linha auxiliar fantástica. Eu acho que para as empresas e para as pessoas, né, igual você disse, esse cansaço também do profissional, esse desgaste do profissional, isso reflete em tudo, né, dentro da empresa. Então, você tem um processo que consegue agilizar isso e fazer com que esse profissional tenha um desgaste menor, também rende para você uma qualidade muito maior nas análises, em tudo que precisar ser feito por esse profissional, né? Sim. Eu vi casos, por exemplo, que foi feito mudanças tão grandes dentro de um software que exigiu demais das pessoas de qualidade. E dentro desse processo eles foram perdendo as pessoas do time, as pessoas jogavam a toalha, não aguentavam mais aquele trabalho extenuante, né? Então, a gente entende, a automação ela vai lá e dá qualidade de vida para o QA.
né? Porque só ele, único e exclusivamente, fazendo tudo aquilo manualmente e cuidando de todos aqueles regressivos é pesado. É pesado. O que você poderia deixar de conselho, assim, Alexandre, para um profissional que esteja namorando a área de automação, que esteja desejoso de partir para a área de automação, de ser um profissional de automação, que observações você faria para ele, ou conselhos, ou enfim, o que você poderia acrescentar para esse profissional? Bom, é fácil. Eu vou dizer aquilo que eu penso para a minha vida, né? Primeiro, todo conhecimento novo é bem-vindo, não importa qual seja. A gente pode ser um conhecimento de automação, pode ser um conhecimento de API, não importa aonde a pessoa está interessada. Mas se você já tem um interesse, se você está namorando automação, vai em frente. Não vai se arrepender, não é um mercado, entendeu, que vai encolher lá na frente, muito pelo contrário, ele só vai ampliar. Hoje, cada vez mais as empresas apostam em processos automatizados, não só para a qualidade, mas inclusive para o seu dia a dia. Tem muitas coisas que eram feitas manualmente que elas estão sendo automatizadas, né? E esse profissional que estiver fazendo automação, lá na frente ele está capacitado para fazer, inclusive, outros processos de automação que não só de qualidade. Agora, para todo profissional de TI, independente de automação, independente de qualidade, é extremamente importante investir em aprendizado, investir em conhecimento. Todo conhecimento adquirido vai ajudar em todos os processos que você estiver trabalhando. Como eu disse, eu já trabalhei em diversas áreas. E o conhecimento que eu tenho de todas elas junto me ajuda no dia a dia, né? Tinha muitas coisas que às vezes eu não entenderia, porque eu só trabalho numa área, mas como eu já trabalhei em outras e estudo todas as outras áreas da nossa área de TI, né? Então eu tenho facilidade em entender até os problemas. Por quê? Porque, de uma certa forma, eu tenho um conhecimento difuso. E tudo é baseado em duas coisas principais: conhecimento e treinamento. Quanto mais você conhece, quanto mais você treina, melhor você fica. Para tudo na vida. Isso é verdade, e faz todo sentido. Eu acho que dentro dessa área, o estudar é extremamente importante, porque, como você disse, a área muda muito rapidamente. Então, se a pessoa ficar desatualizada, ela... A questão, você vê, eu vim da década de 80, quando eu comecei a mexer com computadores e tudo mais. Se eu pensar na década de 80, no que eu aprendia lá e o que a gente tem hoje, é um mundo completamente diferente. E se eu não tivesse me dedicado a aprender tantas coisas, a estudar, fazer cursos, treinamento e buscar, e hoje a gente tem uma característica que a gente não tinha no passado. Hoje você encontra muita informação disponível, você tem todos os sites de todas as linguagens, de todas as aplicações, entendeu? Com explicação, com documentação, você tem fóruns, você tem vídeos, entendeu? Assim, o cara tem muito, é muito difícil você não conseguir se localizar para poder achar e resolver aquela situação, né? Achar o problema, identificar aonde que está dando problema e resolver. Isso hoje a gente tem muita facilidade. Antigamente era muito mais difícil. Antigamente você ficava restrito a uma área, você tinha que comprar livro, tinha que ler os livros, a gente não tinha toda essa disseminação de material. Então, a gente está vivendo um mundo maravilhoso, né? Tem cursos gratuitos aí, você acha absurdo, né? A quantidade de cursos gratuitos. E mesmo os pagos, você acha por valores muito baixos. De automação, você tem a possibilidade de fazer uma formação com menos de R$100, a pessoa consegue entrar na área de automação, fazer um treinamento, entendeu? E começar a desenvolver algumas automações aí. É bem tranquilo mesmo, né? Nossa, que legal. E você tem uma média, assim, mais ou menos,
de um iniciante na área de automação, um júnior, quanto que ele entra, assim, qual um salário médio que um júnior está ganhando hoje com automação? Olha, a questão de salário eu realmente não tenho ideia. O mercado é muito diversificado, né? E quando a gente pensa em salário, a gente pensa em... a nível de Brasil é inexplicável, né? Você pode ter um júnior que começa ganhando, às vezes... E eu já vi ofertas para júnior aí de R$ 4.500, né? Mas você pegar, por exemplo, no Mato Grosso, né? Um júnior vai entrar ganhando 1.500, 2.000, mas independente de onde ele esteja, onde ele estiver, hoje a gente tem um mercado fantástico, tá? Então, a partir do momento que ele entra na área de qualidade, que ele já tem uma experiência comprovada, que ele está se desenvolvendo, com o trabalho remoto, ele pode trabalhar para todo mundo. Então, ele pode trabalhar para os grandes centros, ele pode trabalhar para outros países. Hoje eu conheço muita gente que está trabalhando para fora, né? E em casa. O cara está ali na casa dele sossegado, trabalhando nos Estados Unidos, trabalhando na Europa, né? Então, começa, como todo júnior, a gente começa de baixo. Sim. Mas se a pessoa tiver a persistência, se ela se dedicar em pouco tempo, entendeu? Ela vai conseguir mostrar que tem qualidade, que consegue fazer. E em qualquer empresa, quando na área de TI, se a pessoa demonstra que ela consegue entregar, ninguém não passa despercebido. Não é como em outras áreas que o cara é muito bom, é esforçado, mas ninguém percebe. Não, na área de TI percebe rápido, né? Porque começa a ver as entregas, começa a ver que os problemas vão sumindo, entendeu? E fala, mas tá sumindo. Aí você olha e você fala, aquele cara lá tá entregando, né? Então não tem como não perceber, é bem perceptível. Eu sempre gostei muito, assim, da área, porque eu sempre vi dessa forma. Eu acho que é uma área que ela te dá uma devolutiva muito boa, né? A gente tem áreas que a pessoa também precisa estudar, se dedicar e que não tem essa devolutiva tão boa, né? A pessoa estuda a vida toda, por exemplo, e tem um salário ruim, tem condições ruins, como você falou, às vezes não tem essa visibilidade. Agora, dentro da área de TI, realmente é assim, a pessoa que estuda e ela realmente se dedica ao que ela está fazendo, ela, em sua maioria das vezes, é muito visível e muito rápido o crescimento dela, né? Eu queria até aproveitar, porque tem uma coisa que eu escuto há muitos anos, né? Que as pessoas falam assim, mas você é um gênio, então você se vira por causa disso. Não existe genialidade. Eu não acredito que exista, a pessoa nasceu gênio. Não, tudo é treino. Tudo é esforço. Então, eu tenho a mesma dificuldade que qualquer outra pessoa tem de aprender uma linguagem nova, de aprender uma situação diferente. Mas o que acontece? Eu me esforço. Quando eu me deparo com uma situação que eu tenho dificuldade, eu aumento o meu esforço ali, entendeu? E fico horas e horas trabalhando com aquilo até eu entender o que eu estou fazendo de verdade e aí começar a fazer as minhas entregas, né? E para isso é tudo na vida. Eu não conheço nenhum caso que exista a genialidade que fala assim, a pessoa é um gênio. Eu vou citar 2 exemplos aqui que são bem emblemáticos para mim. As pessoas falam assim, Albert Einstein era um gênio. Se ele fosse um gênio, ele tinha resolvido o problema em 5 minutos. E ele demorou muitos anos para poder entregar as teorias dele, né? E eu assisti há pouco tempo atrás um documentário do Michael Jordan, onde ele fala que ele era muito ruim e ele era magro, era fraco, ele entrava na quadra, entendeu? As pessoas derrubavam ele e ele não conseguia nem chegar na bola e jogava mal, né? E o que aconteceu foi que ele entendeu que se ele quisesse continuar ali, ele teria que se esforçar muito mais. E aí as pessoas contam que quando terminava o treino, ele continuava na quadra por mais 3 ou 4 horas. Então, enquanto a pessoa treinava meia hora de arremesso, ele treinava 3 horas de arremesso. E é lógico que um cara que treina 3 horas de arremesso todos os dias vai começar a acertar cada vez mais até chegar a um ponto que ele não erra mais. Então, tudo é treino, tudo é esforço.
Não existe, eu não consigo acreditar que eu não consigo porque eu não tenho capacidade. Não, você não tem vontade, é diferente, né? Porque você não está se esforçando o suficiente para isso. Mas se você for lá, se você se esforçar, se você pegar as suas horas, de repente você terminou o horário de trabalho, continua ali, entendeu? Fala, por que eu não estou entendendo isso? Até você entender. Quando você entender, você fala, pronto. E o que acontece? Quanto mais você sabe, mais fácil fica de aprender as coisas novas. Mas tem que se esforçar. E sempre é muito esforço. Então, né? O meu conselho para todo mundo, não vai nessa de que o cara é bom porque ele é um gênio. Não, ele é bom porque ele se esforçou muito. Enquanto você estava ali fazendo um happy hour, ele estava ali no computador dele por horas e horas a fio, entendeu? Trabalhando. Então isso faz a diferença. Sempre treino, muito esforço. Gente, não tem nada fácil na vida, né? A gente precisa realmente entender isso, que depende do seu esforço e assim, o que você falou é brilhante. Realmente a gente precisa entender isso, que o fato de você se dedicar a algo, de você realmente entender a importância daquilo, e a gente se dedica geralmente para as coisas que a gente acha importante, né? Então, se a sua métrica é X, você vai se dedicar para aquilo numa intensidade maior, né? Então, se a pessoa realmente entender a importância do que é e o que o resultado que ela vai ter ao final, ela realmente vai entregar mais tempo, mais qualidade, vai estudar mais, se dedicar mais. E o que você falou faz todo sentido. A gente percebe que as pessoas que estudam, se dedicam mais, elas têm uma ascensão maior. E aí vão realmente atribuir isso a uma genialidade, que na verdade se resume ao que você falou, um esforço maior. Essa pessoa se esforçou e dedicou muito mais do que a outra, né? Sim. No caso do Michael Jordan é bem interessante porque ele largou o basquete em um período da vida dele e foi jogar beisebol. E é lógico que ele não sabia jogar beisebol, mas ele também treinou e também ficou excelente naquilo. Então, o que a gente entende é que não é, não, porque o outro ele já nasceu com o dom. É mais fácil a gente falar que a pessoa nasceu com o dom, porque a gente justifica por que a gente não chega lá, né? Mas não é verdade, né? É porque a pessoa se esforçou. Aí pode ser que o dom seja você ter aquele foco, ter aquele objetivo, você ser incansável naquilo. Tem vezes que a minha mulher fala assim, você parece um psicopata. Quando você se depara com uma coisa que você não consegue fazer, a maior parte das pessoas desiste, você não. Você é aí que você fica tentando e tenta até você conseguir. Porque eu não fico satisfeito de não conseguir uma coisa. Eu consigo imaginar o seguinte, se as outras pessoas conseguem, eu também consigo, né? Então, não é que eu sou um gênio, muito pelo contrário. Eu sou um cara que eu conheço minhas limitações e batalho todos os dias para poder passar por elas. Então, se eu tenho uma limitação numa área, e foi o que aconteceu com o banco de dados. Eu desenvolvia, mas os bancos que eu fazia eram horríveis. Não tinha desempenho, era uma normalização pobre, eu era muito ruim naquilo. E eu falei, não, qual que é a maior deficiência? Banco de dados. Fui lá e fiz uma faculdade de banco de dados. Justamente por quê? Porque eu percebi que aquilo era uma deficiência. Então, a gente, quando encontra uma deficiência, na maior parte das vezes a gente fala, não mexo com isso porque isso daqui eu vou mal. Não, tem que fazer o contrário. Eu preciso estudar isso, porque é isso que eu vou mal, né? É exatamente ao contrário a postura. É a gente enfrentar o problema e não dizer, nessa parte eu não mexo porque esse daí eu não sou bom nisso, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu tô aprendendo muito aqui, né? E eu acredito que tudo aquilo que a gente está conversando é muito produtivo para mim, pelo menos, Alexandre, está sendo muito produtivo. Então, se você tá aí, tá curtindo, tá gostando desse bate-papo aqui, desse podcast, não deixe de curtir, compartilha com outras pessoas também, se inscreve, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa comentário, perguntas, no final o Alexandre também vai deixar aí o contato dele, então se você quiser deixar alguma pergunta, alguma sugestão, deixe nos comentários também. Alexandre, eu queria conhecer também um pouquinho das dificuldades que a gente tem hoje no mercado de automação. Quais são essas dificuldades que hoje a gente tem no mercado de automação? Bom, como todos os mercados, tem lá seus problemas, né? Uma das questões da automação é que a automação, ela hoje é
feita em diversas linguagens e diversos frameworks diferentes, né? Então, a gente tem essa dificuldade principal. Por exemplo, se eu vou fazer mobile, então tem uma ferramenta que é melhor para mobile, uma ferramenta que é melhor para web, tem ferramentas que são boas para desktop, tem ferramentas que são boas para API, tem ferramentas que contemplam tudo. Então, por exemplo, eu posso usar uma ferramenta que atenda. Eu consigo fazer desktop, API, mobile, né? Web. Mas aí o que acontece? Para cada mercado que a gente for procurar, por exemplo, as ofertas de trabalho, elas podem ser numa linguagem que a gente não aprende, que a gente não tem conhecimento. Eu tenho conhecimento em Java, mas o cliente quer uma automação em .NET, né? E normalmente é assim, entendeu? A gente tem 10 linguagens que a gente conhece, mas aquela oferta de trabalho que é muito boa é na linguagem que a gente não conhece. Bom, a primeira coisa que eu falo para as pessoas, abraça essa nova linguagem. Tá? Até porque, na verdade, desenvolvimento é quase que a mesma coisa. Todas as linguagens usam quase que a mesma estrutura, né? Então, assim, é sempre importante você migrar para uma outra linguagem, ampliar o seu portfólio, né? Porque, queira ou não, entendeu? Você vai ter que até tomar decisões em alguns momentos e você conhecendo mais linguagens, mais possibilidades, você vai entender qual que é a melhor para aquela situação específica. A gente tem as dificuldades também na área de automação, a gente tem uma dependência de identificar os elementos, tanto em tela quanto na aplicação, seja lá qual automação que a gente está fazendo, a gente precisa identificar os elementos. E é muito comum que os desenvolvedores de hoje, eles não colocam o identificador único para elementos. Eles não colocam, porque os frameworks que eles usam hoje gera muito código automatizado. Então, às vezes, você vai se deparar com uma página web que não tem âncora para nada. Você não vai ter como pegar. Então, às vezes, a gente acaba tendo um pouco mais de trabalho para fazer aquela automação. Mas veja bem, quando eu digo que tudo é treino, então, quanto mais difícil for a página para automatizar, mais a gente se desenvolve como automatizador. Então, toda vez que eu me deparo com uma página, com uma aplicação que ela é bem complicada, esse desafio faz eu me desenvolver mais. Então, eu não entendo que seja um problema. Eu entendo que é lógico, aumenta o seu nível de trabalho, mas sempre vai melhorar eu como profissional. Eu sempre vou ser uma pessoa melhor, eu sempre vou ser um profissional melhor. Por quê? Porque o desafio foi maior. Quanto mais difícil, mais eu aprendo. Eu tinha uma frase que eu falava para minha esposa, ela não gostava muito, mas hoje ela entende. E eu dizia o seguinte, quanto pior, melhor. Né? Por quê? Porque quando você vai aprender uma coisa e você pega a situação mais complexa, mais difícil, e você aprende ali, o resto é fácil. Né? Quando você pega para aprender, então, por exemplo, eu aprendi a dirigir num Fusca. Né? Quando me deram carros bons para eu dirigir, carros melhores, mais confortáveis, aquilo era um sonho. Eu falava assim, nossa, que gostoso, como é fácil isso, né? Porque era um Fusca velho, era um Fusca que tinha problema, tinha folga na direção, a quarta marcha escapava. Então tinha um monte de problemas. E é lógico, eu dirigi por um bom tempo com esse carro. E quando você se depara com essas dificuldades, depois você vai para uma situação normal, a gente nada de braçada. Então, toda vez que a gente se depara com uma dificuldade e vai ter, a gente vai pegar código que estava bagunçado, e em vez da gente ficar reclamando, porque não adianta reclamar, tem que fazer. Né? Senta ali, começa a olhar aquele código, vai arrumando aos pouquinhos, vê o que funciona, o que não funciona a gente tenta fazer funcionar e depois, entendeu? Começa a ajustar ele. E às vezes as pessoas se pegam muito tempo reclamando. Já está lá, é o código, entendeu? O cara que estava antes e fez é aquilo que ele entregou. Então você tem que partir daquilo ali.
Não adianta ficar falando, mas o que o cara fez foi um lixo, isso daqui não era para ser feito dessa forma. Não, às vezes era até um cara que estava aprendendo, entendeu? Então é lógico que ele se desenvolveu nesse processo também, né? Mas o que você tem ali é o que você vai ter que trabalhar. Então, gastar menos energia chorando, entendeu? E mais energia vendendo lenço, né? Que é assim que funciona. Quanto mais a gente perder tempo reclamando, menos a gente se desenvolve. Então, tem um problema, segue adiante, resolve ele. Para mim o que você está falando é um conselho para a vida, né? Não só para o desenvolvimento, para automação, mas um conselho para a vida. Eu partilho desse pensamento, Alexandre, porque eu penso, reclamar vai resolver o seu problema? Não vai. Nunca. Então, se eu tenho um problema e eu reclamo, eu crio 2 problemas, né? Porque aí afeta meu humor, afeta outras tarefas que eu vou desenvolver, a minha motivação para resolver o problema. Então, no final, você não vai resolver, você vai piorar a situação, né? Você passa a ser parte do problema, né? E não a solução. E assim, uma das coisas que todo mundo precisa entender, quando a gente é contratado, ninguém contrata a gente para a gente aumentar o problema dele. Eles contratam para a gente resolver os problemas. Então, se eu chegar e começar a criar dificuldade, reclamar, eu vou virar para o chefe e falar, isso aqui tá uma porcaria. Não, ele fala, eu sei, por isso que eu te contratei. É por isso que você está aqui, né? Sim. Então, assim, a gente tem que entender o nosso lugar, né? O patrão ele não contrata a gente para dar para nós uma situação confortável só para ele garantir que a gente vai receber um salário bom no fim do mês. Não. Ele tem um problema e nós temos a solução, ou teoricamente deveríamos ter, ou trabalhar para oferecer uma solução para ele. Então, essa é a nossa função. A gente tem que entregar alguma coisa que justifique porque a gente está ali trabalhando, né? Porque que a gente recebe aquele salário. E é o que eu faço todos os dias, entendeu? Eu tento entregar o melhor possível e me desenvolver o máximo possível para, inclusive, continuar sendo necessário. Isso é muito bom. Ó, gente, fica a dica aí, independente da área que você esteja, isso é importantíssimo para o seu desenvolvimento profissional. Alexandre, queria que você deixasse para a gente aí alguma informação, consideração que você queira fazer da área para as pessoas que estão nos vendo agora, alguma informação que a gente ainda não tenha comentado, alguma coisa que você queira falar, por favor. Falar sobre a área é um negócio que... vai embora, né? Que demanda, eu acho assim, e eu vou falar uma coisa que eu tenho pensado nos últimos tempos e tenho conversado com muitas pessoas. A área de TI viveu por anos muito difíceis, né? A gente, no passado, era considerado como um custo altíssimo, né? E as pessoas não viam, né, que o custo altíssimo gerava economia, né? Eu lembro de um caso, até vindo para cá, passei na frente de um prédio aqui na Paulista, que foi o meu primeiro emprego com computador. E eles tinham um processo lá que precisava de 18 pessoas para fazer o processo funcionar. E com um computador a gente reduziu para 4, né? Mas ainda assim, ele sempre identificou que o meu custo era muito alto, que o custo do equipamento era muito alto, mesmo tendo recuperado isso no primeiro mês, né? Então, assim, a gente passou por umas épocas muito difíceis, onde a gente era desvalorizado e, infelizmente, entendeu? Sempre tentaram desmerecer o nosso trabalho, embora a gente agregue para as empresas um valor absurdo, né? E de uns anos para cá eu tenho percebido que as empresas entenderam que se a gente não tiver uma área de TI forte, com profissionais qualificados e bem remunerados, a gente não vai conseguir entregar nada, né? Então as empresas passaram a valorizar, passaram a entender. Quando a empresa fala assim, mas o meu produto não é TI. Você que não sabe, mas o seu produto é TI, né? Porque quando você entrega, você precisa da TI para poder gerar a rota da sua entrega. Você precisa da TI para o seu caminhão não pegar trânsito. Você precisa da TI para poder entregar muito mais coisas em muito menos tempo. Se você fosse fazer esse processo manualmente, você faria com
30, 50, até 100 pessoas mais do que você precisa, do que você utiliza hoje. Por quê? Porque uma pessoa sozinha não consegue administrar tanta informação e um computador administra. Então, um sistema bem montado, uma estrutura bem feita, entendeu? Faz a diferença. Hoje, as grandes empresas de varejo aí, o varejo é na internet. Verdade. Então, o produto dela é o TI, né? Tem gente que não está mais nem vendendo o produto dela. Ela monta um marketplace e coloca todo mundo lá dentro. E ela só fica com a comissão das vendas. Então, a gente cresceu muito em importância, né? É um momento peculiar, é um momento excepcional. Por quê? Porque a gente recebe bons salários e, mais do que isso, porque a gente é valorizado, né? Então, é o momento de se aproveitar isso. A gente tem um gap no mercado de TI muito grande, todo mundo sabe disso, as empresas e os jornais não param de falar sobre essa questão. Então, assim, é um momento que é nosso, é uma oportunidade e a gente tem que aproveitar ela, porque isso pode, em algum momento, também mudar. Aí eles falam muito hoje em geração de código por inteligência artificial. Vai saber, pode ser que lá na frente isso aconteça. Então a gente tem que aproveitar essa área agora e depois lá na frente nós vamos guerrear com a inteligência artificial. Vamos programar a inteligência artificial. Aí a gente vai ter que lutar contra ela, ou na Matrix ou no Exterminador do Futuro, seja lá qual for o caminho, né? É bem por aí, Alexandre. Queria te agradecer pelo privilégio de você estar aqui oferecendo para nós o seu conhecimento, enfim, tudo aquilo que você está partilhando. Sei que vocês também estão gostando muito e infelizmente a gente tem que parar, né? Tem um tempo, mas queria que, se você curtiu, não esquece, deixe o seu curtir, compartilha com outras pessoas. Tenho certeza que você tem pessoas aí no seu ciclo que se interessam pelo tema também. Deixe os seus comentários, sugestão de vídeo também. Quero saber sobre tal área, queria que vocês fizessem um podcast sobre esse tema. Deixe nos comentários também, a gente sempre lê, responde. E queria, Alexandre, que você deixasse suas considerações finais, se você quiser deixar aí o seu LinkedIn, se alguém quiser entrar em contato com você, te conhecer um pouquinho melhor, fique à vontade. Bom, minhas considerações finais é que, queria primeiro agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento, né? Queria aproveitar para dizer que a gente que tem um pouco mais de experiência, que é mais antigo, eu tenho 54 anos hoje, né? E estou nessa área há muitos anos, então eu tenho uma experiência acumulada que ajuda muito. Sei que as gerações mais novas é que vão dar continuidade para tudo isso, né? Tem muita coisa nova acontecendo aí que a gente não vai conseguir acompanhar tudo. Mas eu acredito que as empresas têm que visualizar um pouco mais essa questão de trazer gente com mais experiência, porque não é só a experiência de TI, é a experiência de vida. E acumulada com a experiência de TI, às vezes ajuda a resolver problemas que são fáceis de resolver, mas que às vezes o pessoal mais novo não consegue visualizar por olhar de forma diferente para o problema, né? Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco desse conhecimento. Gostaria de agradecer a Squad Premium, na qual, inclusive, eu já tive a oportunidade de trabalhar. Tenho um carinho muito grande, acredito que vocês têm um futuro fantástico, né? Gosto muito dessa proposta de buscar um profissional de excelência, de tentar ter um crivo mais efetivo nessa área para poder garantir para os seus clientes que vocês estão buscando profissionais realmente qualificados. Isso eu acho fantástico, né? Porque não estou dizendo que os outros não são qualificados. Está cheio de gente aí trabalhando na área de TI e eu não quero desmerecer quem ainda não tem uma qualificação fantástica, tá? O que eu digo é, quem não tem uma qualificação fantástica, busque ter, né? A gente não pode ser leviano com o nosso futuro, né? A gente não sabe o dia de amanhã e quanto melhor a gente for na nossa área, quanto mais a gente se esforçar em ser o melhor naquilo que a gente faz,
mais facilidade a gente vai ter no futuro. A gente vai ter salários melhores, a gente vai ter mais estabilidade no trabalho que a gente faz. Então, eu gosto dessa coisa da Squad Premium, buscar esse profissional. Por quê? Porque ela leva para o cliente dela um profissional mais preparado, né? O outro profissional que ainda não tem esse preparo tem que buscar, ele tem que se esforçar, ele tem que treinar mais, ele tem que se esforçar mais, ele não pode ficar chateado quando um cara fala assim, o cliente fala, mas é outra linguagem. Não, mas eu só programo nessa, ou eu só desenvolvo uma automação nessa linguagem ou nesse framework. Não. Vai buscar o aprendizado, vai buscar o conhecimento, vai buscar a excelência, porque é disso que nós precisamos, de excelência. A qualidade fala disso, né? De você fazer o melhor, de você entregar o melhor, para a gente evitar desperdício, para evitar que a gente tenha retrabalho. Então, vamos tentar fazer isso. Eu acho que vocês estão de parabéns de terem seguido esse caminho, né, de trabalhar a questão da qualidade do profissional melhor, fazer entrevistas mais apuradas para poder levar para o seu cliente um profissional melhor. E eu, como consideração, eu digo, quem quer trabalhar com TI, tenta ser melhor, se esforça, dedica mais tempo para o seu aprendizado, né, que isso vai fazer a diferença no futuro, né. E com relação aos contatos, eu vou depois passar, porque eu não tenho nada de cabeça. Eu não sou muito mídia social, né? Sou Vamos muito deixar antigo. ali, na descrição do vídeo vai ter os contatos do Alexandre. Isso, mas eu tenho essa questão, eu sou muito longe da mídia social. Até porque eu fiz um curso de perícia digital forense. E lá eu descobri que quanto menos mídia social e menos exposição você tem, melhor para sua vida. Né? Então, gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Te espero na próxima. Até lá.